aí, galerinha do segundo ano, sejam muito bem-vindos, todos vocês, à nossa aula de História. Eu sou a professora Regiane Oliveira e esta é uma aula onde nós trafegaremos no tempo. É isso mesmo! Então, vamos começar com o título da nossa aula, que é Viagem no Tempo. Nesta aula, compararemos a evolução de alguns objetos ao longo da nossa história, com a finalidade de descobrir a importância de cada um deles para o período em que surgiram e por que motivo sumiram ou foram modificados. Será que vocês já viram ou já ouviram falar de objetos que nós utilizávamos antigamente, uns não tão antigamente, mas que aos poucos sumiram, alguns sumiram, outros foram modificados, ou o formato, ou a funcionalidade. É isso que nós vamos entender, como que a história processa tudo isso. E voltando, nós temos um mural para os meus amigos professores com a habilidade da aula de hoje. E para começo de conversa, você já se perguntou por que alguns objetos somem com o passar dos anos? Vou lançar mais. Por que abandonamos alguns instrumentos por outros, mesmo que tenham a mesma função? Já reparou como muitas coisas do tempo de nossos pais, avós, até nós, são diferentes? E atualmente, por que as coisas e objetos continuam se transformando em nossa história? Muitas dessas respostas só conseguiríamos com uma viagem no tempo. Você acha que não é possível? E aí? Esse é o momento de pedir para os meus amigos pros, pausem a aula e deixem as crianças conversarem sobre essas reflexões, sobre as suas ideias. E uma dica legal é listar algumas das suas ideias para depois resgatá-las ao final da aula. Então, respondam aí, conversem e depois retomem a aula. Porque nós faremos a nossa viagem através de alguns objetos. Viagem ao túnel do tempo. Objetos que sumiram do nosso dia a dia. Alguns dos objetos eu coloquei exemplos aqui e alguns nós veremos. Monóculo, fita cassete, fita VHS. Objetos que fizeram parte da história de muitas famílias, mas que não usamos mais. Álbuns de fotografias, fotos impressas, câmeras fotográficas, relógio de pulso. Ainda está devagar, né? E por último, objetos que evoluíram nossa, tá difícil. Tecnologicamente com o passar do tempo. Por exemplo, disco de vinil, mídias de CD de músicas, agenda organizadora, documentos pessoais impressos, como o RG e a CNH, a famosa Carteira Nacional de Habilitação, telefone fixo e livros impressos. Nós temos aqui, gente, uma porção de coisas que foram se transformando. Agora, por que será que isso aconteceu? Ao longo da história, nós temos a modificação, sempre o homem pensando no conforto uns dos outros, né, de todos nós. E as coisas evoluem. E umas simplesmente são descartadas. Agora, olha só. Não é que as coisas somem assim. A gente também tem os museus para revisitarmos toda essa história. Mas muitos dos utensílios e instrumentos criados pela humanidade, eles evoluem ou eles são substituídos porque as necessidades de nós todos também se modificam. E vocês devem conhecer uma porção de objetos assim. E isso justamente para sempre melhorar a qualidade de vida, o conforto no nosso dia a dia, as facilidades.
Eu vou dar um exemplo aqui, antes de viajarmos no tempo, de um melhor dos inventos, na minha opinião, é a máquina de lavar roupa. Eu tenho certeza que as mamães, que as pessoas que precisam disso, e muitos pros, vão concordar comigo. Pensem nisso. Como era antes da máquina de lavar as roupas? Difícil. E eu sou dessa época, antes da máquina, hein? Olha só. Mas não são só exemplos. Nós faremos uma viagem ao túnel do tempo. Então, vamos viajar. Preparem-se para a nossa viagem. Começando agora. Estamos adentrando o túnel do tempo. E, neste momento, nós conseguiremos ver um disco de vinil, nós veremos fitas VHS, um aparelho de videocassete. Será que você sabe o que é isso? Chegamos! Agora é o seguinte, eu olho para dois, eu vou trocar a câmera, não dá, né? Então, olha só, nós faremos isso aqui. Essa é a nossa viagem. Eu vou começar com vocês com uma coisa bem legal. Aqui, a gente tem um disco de vinil. Será que vocês conhecem o que é um disco de vinil? O legal disso, deixa eu pôr aqui de um jeito. O legal disso aqui é que aqui tem música. Aí, se você colocar no seu ouvido assim, não dá para ouvir a música, não dá, não dá para ouvir. Precisa de um aparelho específico para isso. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós precisamos pôr, então, numa vitrola. Hoje nós temos muitos materiais que resgatam isso. O disco ele foi sendo substituído como algo para gravar as músicas ao longo do tempo, dos anos, pela facilidade até de produção. E aí eu tenho aí embaixo do vinil, eu tenho um outro formato aqui, que é o que nós temos de CD. É um CD. Aí eu vou apanhar para abrir a caixinha. Muitas pessoas ainda têm. Gente, vou mostrar assim para vocês, é um CD. Aqui também tem música. Eu vou colocá-lo junto ao vinil. Olha a diferença. Olha, por que a praticidade? É uma evolução interessante. Nós temos ainda outros formatos, mas hoje a maioria de vocês usa aplicativos no celular, que tem música, não precisa ficar carregando tudo isso aqui. Mas não é só isso. O que nós temos também aqui, Antigamente, não muito antigamente, as pessoas usavam máquinas fotográficas. Então, como é que a gente tirava foto? Com uma máquina fotográfica. Simples. E olha, gente, detalhe, tinha que pôr um filme aqui dentro. Aqui dentro, deixa eu ver se eu consigo, eu sei abrir essa aqui. Sei, a travinha aqui não muda. Aqui dentro ia um rolo de filme, bem fechadinho, você não podia abrir de qualquer jeito. Então, você ia tirando as fotos, ia registrando, e tinha que mandar revelar essas fotos, que saíam aqui. Olha, eu confesso que era emocionante quando você levava o filme para revelar, esperando o resultado. Hoje, como é que vocês tiram foto? É diferente, não é? Alguém tem uma câmera fotográfica? E ela já evoluiu. Nós também tivemos a câmera digital, onde a gente podia corrigir as fotos. Essa aqui, a gente esperava o resultado. Na câmera digital, as pessoas apagam a foto que não ficou boa. Essa câmera manual aqui, quando nós íamos pegar as fotos reveladas, dava um problema, você olhava algumas fotos ali que ficavam ruins, fazer o quê? Já tinha tirado a foto, já perdeu o momento. Por isso, também foi evoluindo ao longo do tempo. Embaixo da câmera, a gente tem um aparelho assim, gente, um aparelho telefônico. Será que algum de vocês já tiveram acesso a isso? Deixa eu pegar do jeito certo. Então, se discavam os números aqui, para que você... que legal, eu vou pegar um número, deixa eu ver se eu consigo. Até eu esquecendo lá. A gente tinha que escolher o número, e aí você ia até essa travinha e soltava. E ia com todos os números. Automaticamente, você tem o fone aqui, e o nosso fone
você ficava aguardando aqui, ó, para falar. Ou ficava enrolando o dedo no fio assim para nossa mãe brigar com a gente, porque estraga o fio. Então, era assim que nós nos comunicávamos. Era mais demorado? Era mais caro? Era. Mas isso aqui foi um grande invento na época, né? Isso aqui foi inventado por um inventor chamado Graham Bell. Isso foi muito interessante. Agora, nós temos alguns inventos que também foram evoluindo. Embaixo aqui nós temos, ó, o aparelho de videocassete. Aqui dentro dessa fita de VHS, nós temos duas aqui, ó. Nós temos filmes, clipes com música que nós colocávamos aqui e o aparelho conectado na TV, nós conseguimos assistir a inúmeros filmes. E quando você pegava emprestado na locadora, tinha uma locadora de vídeo, você tinha que fazer o quê? Rebobinar para devolver. Por isso que vocês percebam, ó, essa fita aqui, ela está certinha, está toda cheia de um lado, onde o outro lado está todo vazio. Está, que a gente chama de rebobinada, pronta para assistir. Essa aqui, ó, se você entregar aqui, ó, numa videolocadora, você pagava uma multa. Porque ela está com filme para os dois lados, ó, não está rebobinada. Tinha essa dica. Abaixo, nós temos um livro impresso. O livro impresso, não é que ele deixou de existir. Gente, é um livro super legal, esses autores estiveram aqui nas aulas de educação infantil. E olha, o legal é que o livro impresso hoje também foi substituído. Mas ele não deixou de existir. Percebam que uns sumiram, mas aqui nos nossos objetos, a maioria deles simplesmente foi evoluindo, não sumiu. A sua função inicial, não. E, por último, eu tenho um mais interessante, um documento impresso. O que é esse documento impresso? Aqui é uma Carteira Nacional de Habilitação. Então, a gente tem um documento. Então, eu vou colocar assim, ó. Por exemplo, aqui, ó, é a minha habilitação, né? Para dirigir. Só que a gente não tem nem esse formato mais. Hoje a gente pode ter ela digital no celular. Mas antigamente, ainda era maior que essa aqui. Eu não consegui autorização para mostrar para vocês a impressa, que era antiga. E era uma folha de sulfite. Bem legal. Agora, nós fizemos tudo isso aqui lá atrás. E como é que isso se transformou? Nós voltaremos ao tempo já. Dá uma olhada, a gente tem o tempo para voltarmos. Nós, então, voltando ao nosso tempo atual, o que é que nós temos? Nós temos agora, por exemplo, o uso dos celulares. Nós temos para tirar foto, só o aparelho celular, foto, gravar música, ouvir música, várias funções. Esse relógio de pulso que eu estou usando, muita gente já desistiu. Vê a hora do aparelho celular. Mas e você? Já percebeu quantas coisas na sua casa também se modificaram? Fica a dica para vocês e nós vamos ficando por aqui. Eu deixo para os professores todo o detalhe dos nossos textos, do que eu comentei com vocês, para aprofundamento da turma. A sugestão de atividade com uma cruzadinha, que são as dicas dessa cruzadinha, para vocês preencherem, referente à nossa aula. O mural da galerinha e, lógico, o que aprendemos na aula de hoje. Muito obrigada pela companhia de sempre e até uma próxima aula. Tchau, tchau.